A Matrix é um universo espaço-temporal repleto de dimensões, repleto de realidades paralelas, cuja a constituição está forjada em cima de 12 energias primordiais, que são os signos zodiacais, que são as 12 camadas do átomo, são as 12 cores da luz, são as 12 notas musicais. Por quê? Porque essas 12 energias primordiais, elas precisam se modular em outras frequências, vibrando em diferentes formas, para que consigam fazer uma dança no qual a vida nasce. Ou seja, quando essas energias precisam serem posicionadas no formato de cores, elas se posicionam como as 12 cores da luz. Quando elas precisam serem propagadas através do som, elas se modulam através das notas musicais. Quando elas precisam serem posicionadas em elementos químicos, elas se posicionam nas 12 camadas do átomo. Porque o que acontece? Essas 12 energias primordiais, elas são a matéria-prima da matrix espaço-temporal. E como que elas funcionam? Por exemplo, o átomo possui 12 camadas. Na verdade, 12 é o total de camadas que ele possui. Ele possui, na sua base principal, ele possui 7 camadas. E dentre essas 7 camadas, ele possui mais 5 camadas que são conhecidas como camadas de intersecção. Porque o átomo, quando ele pula de uma camada para outra, ele não chega a fazer isso diretamente. Ele primeiro passa por uma camada intermediária e, consequentemente, ele pula para a camada seguinte. E essas camadas intermediárias são um total de 5. Da primeira para a segunda camada tem uma camada, da segunda para a terceira tem outra, da terceira para a quarta tem uma camada intermediária, da quarta para a quinta tem, da quinta para a sexta também, da sexta para a sétima tem. Aí são 5 camadas de intermediação, junto com as 7 camadas principais, dá um total de 12 camadas do átomo. E o mesmo ocorre com as 12 cores da luz. São as 7 cores principais, que são aquelas que a gente vê no arco-íris. E dentre essas 7 principais existem mais 5 outras cores, que são conhecidas como cores terciárias, que são a mesma coisa das camadas de intersecção do átomo. São cores que abrem passagem para a manifestação de novas cores. Por exemplo, tem ali o amarelo, o amarelo que quer se transformar no vermelho, ele precisa passar pelo laranja antes disso. Então o laranja é considerado uma cor terciária, porque é uma cor de intersecção, assim como uma camada de intersecção do átomo, entendeu? Então são 7 cores principais, mais as 5 cores terciárias, dão um total de 12 cores da luz. Aí nós vamos para as notas musicais. São 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dentre essas 7 notas existem as notas sustenidas ou bemóis. Sustenido e bemol é a mesma coisa. Ou seja, do Dó para o Ré, nós temos o Dó sustenido ali na camada de intersecção. Do Ré para o Mi, nós temos ali o Ré sustenido na camada de intersecção. Do Mi para o Fá é um semitom. Ele não chega a fazer um tom inteiro, então não existe camada de intersecção aí. Do Fá para o Sol, nós temos o Fá sustenido. Do Sol para o Lá, temos o Sol sustenido. E do Lá para o Si, nós temos o Lá sustenido. Ou seja, são 7 notas principais, mais 5 notas sustenidas, que dá um total de 12 notas musicais. Isso se estende em todas as miríades das manifestações das 12 energias primordiais. E todas essas
diferentes modulações das mesmas 12 energias, elas estão intimamente correlacionadas entre si. Por exemplo, uma nota musical está correlacionada com uma determinada cor. Uma determinada cor está relacionada com uma determinada camada do átomo. Uma determinada camada do átomo está relacionada com um determinado signo. Um determinado signo está relacionado a um determinado mês do ano, que são 12 meses. E por aí vai. Ou seja, é uma dança mútua que vai se mesclando, que vai se hibridizando para conseguir formar o palco matricial de espaço-tempo no qual nós estamos inseridos. O mais impressionante disso tudo é que não existe apenas esse universo no qual nós estamos. Essas 12 energias principais, elas se modulam em frequências distintas desse universo aqui, que acabam fazendo nascer universos paralelos a esse, que são universos também constituídos das mesmas 12 energias primordiais, porém vibrando em outras frequências que proporcionam a manjedoura de outras realidades. Aí nós podemos ver como essas 12 energias primordiais, elas penetram, como elas realizam uma miscigenação entre si para constituírem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e os reinos angelicais, os reinos dévicos também, que são aqueles reinos supra-humanos, que são coisas que a gente, enquanto na natureza humana, ainda desconhecemos quase que tudo, porque não temos acesso a essas criaturas, já que elas vivem em outros planos de realidade. Bom, por exemplo, uma pessoa que tem uma energia forte do signo de Escorpião na tua essência matricial, ela possui as características semelhantes ao próprio animal escorpião. Por que isso acontece? Quais são as características do animal escorpião? O escorpião é um animal solitário, você raramente vê uma ninhada de escorpiões, você não vê ele andando em bando. É um animal que vive em grutas, em cavernas, ou seja, ele gosta de estar em locais penumbrosos, ele gosta de estar ali naquele lugar escuro, meio escondido no cantinho dele. É um animal que ele tem uma cauda afiada, que tem veneno. É um animal que ele possui uma intensidade, né? O escorpião, você sabe que quando ele está perto de você, uma intensidade, né? O escorpião, você sabe que quando ele está perto de você, ele fornece aquele perigo, aquela sensação de algo intenso se aproximando, entendeu? A mesma coisa das pessoas que têm a energia de escorpião predominante dentro de si. São pessoas que gostam mais de ficarem isoladas, são pessoas mais misteriosas, são pessoas mais noturnas, pessoas que gostam de ficar em locais assim mais sombrios. São as características aí de quem tem a energia forte de escorpião dentro de si. E transportando isso para o reino vegetal, você pode ver aí que certas plantas elas possuem umas tonalidades mais escuras, elas possuem espinhos em suas folhas, elas não são plantas muito exuberantes, não são aquelas plantas que florescem com bastante esplendor, sabe? Elas são mais introvertidas, são plantas cujas características são mais de introspecção, sabe? São plantas mais noturnas, são plantas que realizam fotossíntese com a luz da lua, porque a luz do sol não as agrada muito, a constituição química delas não consegue entrar em sintonia com a luz do sol, precisa da luz ou da lua ou das estrelas, ou alguma outra luz, seja uma luz artificial, qualquer luz que não seja do sol, pois a luz do sol é muito forte para elas. Jogando isso numa escala do reino mineral, você pode ver que existem algumas rochas que elas são mais ásperas, são rochas pontiagudas, são pedras que você não consegue pisar, sabe?
são montanhas escarpadas, que são difíceis de escalar. Aí você, observando a construção química dessas rochas, você vai ver que a química delas é inerente às camadas do átomo que são relacionadas ao signo de Escorpião, porque está tudo interligado, átomo, cor da luz, notas musicais, os signos, está tudo interrelacionado porque são a mesma coisa em essência. São as mesmas 12 energias primordiais. Então a composição química de uma rocha que tem uma característica escorpiana equivale-se à camada de valência do átomo, que está estritamente relacionada à energia de Escorpião, ou seja, é aquela camada do átomo que se equivale ao signo de Escorpião. E o signo de Escorpião, por sua vez, ele se equivale a uma determinada nota musical, que se equivale a uma determinada cor, e por aí vai. Aí nós temos aí várias coisas que a gente pode falar em cima disso, como exemplo. As eras que ocorrem no planeta Terra, que são eras, se eu não me engano, que são 2000 anos cada era, e cada era está relacionada a uma determinada unidade das 12 energias primordiais, ou seja, nós estávamos na era de peixes, agora estamos na era de aquário. Ou seja, as eras, elas são a transparência de uma das 12 energias primordiais que estão incidindo com mais força na vida do planeta Terra, seja em todas as camadas de vida, seja vida humana, vida animal, vida vegetal, vida mineral. São períodos de 2000 anos no qual uma determinada unidade das 12 energias primordiais estão florescendo com mais vigor no planeta Terra, entendeu? Ou seja, são sempre as mesmas 12 energias primordiais que vão se modulando em diferentes frequências, diferentes vibrações, em diferentes roupagens, para atender à demanda da vida. Então, quando essas 12 energias elas querem se manifestarem como cor, elas modulam as suas frequências e aparecem como vermelho, como amarelo, como verde. Quando elas querem propagar através do som, elas se transformam no dó, no fá, no sol. Quando elas querem se modular através de seres humanos, elas constituem um corpo que possui as características inerentes daquela essência egóica que está animando aquele corpo. É por isso que estudar astrologia é algo fundamentalíssimo para a gente conseguir entender esse assunto com mais riqueza de detalhes, porque a astrologia ela fornece o esquadrinhamento energético da pessoa, ou seja, ela mostra como que as 12 energias primordiais estão se posicionando na essência da pessoa. Por exemplo, eu possuo o Sol em Escorpião, ascendente em Touro, Lua em Sagitário, Vênus em Sagitário, Mercúrio em Escorpião, Júpiter em Libra, Saturno em Aquário, Netuno e Urano em Capricórnio, Plutão em Escorpião. Ou seja, essa daí é a minha constituição da disposição das 12 energias primordiais dentro de mim. Mas o ser que eu falo, o ser no qual eu me identifico, não é o meu ser real. Porque o meu ser real, ele está além da Matrix. Esse daqui é apenas aquilo que eu chamo de eu. Porém, não é o meu eu, é apenas o meu ego. O que é o ego? O ego é o teu ser matricial, que é um boneco que você utiliza para jogar nessa realidade matrix espaço-temporal. Por quê? Porque o ego ele está vestido nas roupas das 12 energias primordiais que constituem isso daqui tudo, entendeu? O ego, ele é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio,
aquário, peixe, ele é vermelho, amarelo, verde, azul, ele é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ele é as 12 camadas do átomo. Ele é uma miscelânea disso tudo, e cada astro corresponde a uma determinada faixa de atuação de uma das unidades das 12 energias primordiais, sabe? Por exemplo, a Lua fala sobre a parte sentimental, emocional. Vênus fala sobre as afinidades. Mercúrio fala sobre a comunicação. O ascendente fala sobre as características estéticas, sobre o metabolismo do corpo físico da essência. São as mesmas 12 energias primordiais. Então, a composição química de uma rocha que tem uma característica escorpiana equivale-se à camada de valência do átomo, que está estritamente relacionada à energia de escorpião, ou seja, é aquela camada do átomo que se equivale ao signo de escorpião. E o signo de escorpião, por sua vez, ele se equivale a uma determinada nota musical, que se equivale a uma determinada cor, e por aí vai. Aí nós temos aí várias coisas que a gente pode falar em cima disso como exemplo. As eras que ocorrem no planeta Terra, que são eras, se eu não me engano, que são 2.000 anos cada era, e cada era está relacionada a uma determinada unidade das 12 energias primordiais, ou seja, nós estávamos na era de peixes, agora estamos na era de aquário. Ou seja, as eras, elas são a transparência de uma das 12 energias primordiais que estão incidindo com mais força na vida do planeta Terra, seja em todas as camadas de vida, seja vida humana, vida animal, vida vegetal, vida mineral. São períodos de 2.000 anos no qual uma determinada unidade das 12 energias primordiais estão florescendo com mais vigor no planeta Terra, entendeu? Ou seja, são sempre as mesmas 12 energias primordiais que vão se modulando em diferentes frequências, diferentes vibrações, em diferentes roupagens, para atender à demanda da vida. Então, quando essas 12 energias elas querem se manifestarem como cor, elas modulam as suas frequências e aparecem como vermelho, como amarelo, como verde. Quando elas querem propagar através do som, elas se transformam no dó, no fá, no sol. Quando elas querem se modular através de seres humanos, elas constituem um corpo que possui as características inerentes daquela essência egóica que está animando aquele corpo. É por isso que estudar astrologia é algo fundamentalíssimo para a gente conseguir entender esse assunto com mais riqueza de detalhes, porque a astrologia ela fornece o esquadrinhamento energético da pessoa, ou seja, ela mostra como que as 12 energias primordiais estão se posicionando na essência da pessoa. Por exemplo, eu possuo o Sol em Escorpião, ascendente em Touro, Lua em Sagitário, Vênus em Sagitário, Mercúrio em Escorpião, Júpiter em Libra, Saturno em Aquário, Netuno e Urano em Capricórnio, Plutão em Escorpião. Ou seja, essa daí é a minha constituição da disposição das 12 energias primordiais dentro de mim. Mas o ser que eu falo, o ser no qual eu me identifico, não é o meu ser real. Porque o meu ser real, ele está além da Matrix. Esse daqui é apenas aquilo que eu chamo de eu. Porém, não é o meu eu, é apenas o meu ego. O que é o ego? O ego é o teu ser matricial, que é um boneco que você utiliza para jogar nessa realidade matrix espaço-temporal. Por quê? Porque o ego ele está vestido nas roupas das 12 energias primordiais que constituem isso daqui tudo, entendeu?
O ego, ele é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe. Ele é vermelho, amarelo, verde, azul. Ele é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ele é as 12 camadas do átomo. Ele é uma miscelânea disso tudo. E cada astro corresponde a uma determinada faixa de atuação de uma das unidades das 12 energias primordiais, sabe? Por exemplo, a Lua fala sobre a parte sentimental, emocional. Vênus fala sobre as afinidades. Mercúrio fala sobre a comunicação. O ascendente fala sobre as características estéticas, sobre o metabolismo do corpo físico da pessoa. E por aí vai. Tem que se aprofundar muito nisso daí para conseguir entender profundamente. E uma outra coisa principal para a gente conseguir atuar dentro desse universo Matrix é uma coisa chamada mente. O que é a nossa mente? A nossa mente é o processador que funciona como um piloto dentro desse software no qual habitamos. Por quê? Porque a mente, ela jamais consegue ficar fora do tempo e fora do espaço. Ela é uma roupagem espaço-temporal que nós vestimos para conseguirmos atuar dentro dessa matrix espaço-temporal no qual estamos. Ou seja, nós temos o ego, que é o nosso veículo corpóreo, e nós temos a mente, que é o nosso veículo abstrato, que é o código-fonte do software no qual nós estamos pilotando para conseguir interagir nesse outro software que é a Matrix. A mente está sempre presa ou no passado ou no futuro, sempre para trás ou para frente. Ela está sempre presa ao tempo e presa ao espaço. Por quê? Porque a mente precisa estar dentro do tempo e espaço para que a nossa consciência também fique dentro do tempo e espaço. Por quê? Porque acima de todas essas camadas de ego, de mente, de matrix, existe uma consciência. E essa consciência é o que nós verdadeiramente somos. E no caso, essa consciência, dentro dessa realidade matrix, ela está totalmente, ou quase que totalmente subordinada à mente e ao ego. Então, a mente precisa estar dentro de um espaço-tempo para poder subjugar a nossa consciência ao espaço e ao tempo. Então é por isso que a mente ela está sempre para trás ou para frente, passado ou futuro, porque isso funciona como um filtro espaço-temporal para a nossa consciência. É um capacete que a nossa consciência veste para poder atuar nessa realidade Matrix. E é por isso que eu acredito que a única forma da gente sair da Matrix e voltar para a nossa realidade de origem, para o nosso lar. Nosso lar fica parecendo aquele livro do Chico Xavier, da colônia espiritual Nosso Lar. Pô, aquele nosso lar parece um negócio muito chato, velho. Parece um asilo de louco, todo mundo vestido de branco, sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, só seguindo as diretrizes da espiritualidade superior. Por quê? Porque acima de todas essas camadas de ego, de mente, de matrix, existe uma consciência. E essa consciência é o que nós verdadeiramente somos. E no caso, essa consciência, dentro dessa realidade matrix, ela está totalmente, ou quase que totalmente subordinada à mente e ao ego. Então, a mente precisa estar dentro de um espaço-tempo para poder subjugar a nossa consciência ao espaço e ao tempo. Então é por isso que a mente ela está sempre para trás ou para frente, passado ou futuro, porque isso funciona como um filtro espaço-temporal para a nossa consciência. É um capacete que a nossa consciência veste para poder atuar nessa realidade Matrix. E é por isso que eu acredito que a única forma da gente sair da Matrix e voltar para a nossa realidade de origem, para o nosso lar. Nosso lar fica parecendo aquele livro do Chico Xavier, da colônia espiritual Nosso Lar. Pô, aquele nosso lar parece um negócio muito chato, velho. Parece um asilo de louco, todo mundo vestido de branco,
sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, só seguindo as diretrizes da espiritualidade superior. Aquele superior não tem nada, né? Aquilo ali é tudo um bando de doentes, megalomaníaco, que está por detrás das cortinas ali daquelas realidades espirituais. Mas isso é uma longa história e não vem ao caso falar sobre isso. Então a única forma da gente sair da Matrix é saindo da mente. Porque saindo da mente a gente automaticamente sai do ego e sai da realidade espaço-temporal no qual nós estamos inseridos aqui. E qual seria a realidade que não é uma Matrix? É uma realidade que os budistas falavam muito bem, que os taoístas falavam muito bem, que os sufistas falavam muito bem sobre isso, que é aquele lugar que é um vazio, é um silêncio e é uma solidão. Porém, é um vazio maravilhoso, é uma solidão indescritivelmente boa e é um silêncio arrebatadoramente sedutor. Porque é uma coisa que você se sente completo, você se sente totalmente preenchido, você se sente em paz. É uma paz, uma felicidade que palavras realmente não descrevem. Eu poderia ficar anos e anos aqui tentando descrever isso em palavras, mas é totalmente impossível, porque as palavras já são coisas que existem somente na Matrix. São algo de uma natureza matriciana em sua essência. Então, qualquer palavra que eu use para tentar descrever uma realidade que não pertence à Matrix seria a mesma coisa que enquadrar essa realidade não pertencente da Matrix, enquadrá-la dentro da Matrix. Então, é sempre um erro você tentar explicar em palavras sobre essas coisas. São experiências transcendentais que a pessoa realmente tem que vivenciar para poder ter um vislumbre de entendimento. E é por isso que a meditação é algo tão fundamental para a gente conseguir acessar essas outras realidades, pois a meditação é a porta de entrada para algo além da mente e além do ego. E essa porta de entrada pode funcionar como um portal permanente para a realidade além da Matrix, que é a realidade que eu acredito que seja a realidade de onde nós viemos, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. E é isso aí, eu espero que esse áudio não tenha ficado muito confuso. Parece uma conversa de louco, de maluco, mas é algo tão básico que deveria ser ensinado em todas as escolas, em todas as eras, em todos os lugares. Porque você, compreendendo a estrutura íntima da Matrix, como ela opera, como ela está posicionada, você entende muito melhor todos os assuntos subjacentes a ela: química, física, biologia, astrologia, arqueologia, sociologia, filosofia. Você entende tudo de uma forma infinitamente mais ampla, porque você entende que tudo são as mesmas 12 energias primordiais moduladas em outras frequências, disponibilizadas em outras roupagens que atendam a demanda na qual elas foram designadas, entendeu? Mas eu tenho fé que algum dia a humanidade vá... Porque o que acontece? Existe um sistema de controle que impede que essas informações elas sejam acessíveis para todas as pessoas. Para você conseguir ter acesso a tudo isso que eu falei aqui, tem que percorrer um caminho muito longo, cara. E tem que realizar um trabalho de garimpeiro, tem que ficar garimpando aqui e acolá, em um monte de livro, tem que ler muito, ficar escutando um monte de podcast, ficar vendo vídeo no YouTube, sabe? E acima de tudo, tem que ficar pensando muito, ficar refletindo muito mesmo, e realizando aquele juntar de quebra-cabeças, porque são várias peças de um enorme quebra-cabeça que estão espalhadas em diversos locais, em diversos assuntos, e você realmente tem que realizar um trabalho de garimpeiro para garimpar todas essas peças e depois ainda juntar todas essas peças de modo a formar alguma imagem que te causa alguma compreensão da realidade no qual você habita. Isso é um caminho que pouquíssimas pessoas têm interesse em percorrer,
A maioria está interessada em micareta, em balada, em se drogar, em fazer sexo todo dia, toda hora, em procurar emprego, tal, ganhar salário mínimo, essas coisas aí. Que eu não julgo como certo ou como errado, são coisas que vão da afinidade de cada um, mas de um modo geral são pouquíssimas pessoas que percorrem esse caminho para entender o que é a vida, o que é isso que está ao nosso redor, sabe? E ficar vivendo igual um boi. Porra, se a gente possui um psiquismo de ser humano, é porque a gente tem que tentar não somente atuar conforme esse degrau humano, mas tentar também transcendê-lo. E eu acredito que daqui a uns 12 mil anos a humanidade já vai estar um pouco mais desperta e vai conseguir ter um acesso mais livre e mais limpo para essas informações que eu falei aqui. E é isso aí, espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Espero que tenha dado para conseguir captar o espírito daquilo que eu quis transmitir aqui. E é isso aí, é nóis.